Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós faremos uma revisão de números racionais. Observe essa figura, esse smartphone. Como você expressaria, através de números, o nível de carga dessa bateria? Então observe aqui, né, que ela está com essa quantidade de carga e essa daqui está vazia. Muitos diriam, eu represento assim, ó. 2/5, porque tem 2 de bateria e o total de partes é 5. Outros diriam assim, 40%, isso é 40%. E outros diriam 0,4. Todas essas maneiras de representar esse nível de carga da bateria estão corretas. Então, vocês podem observar que nesse tipo de representação numérica, os números negativos inteiros e os naturais não foram suficientes para representar essa quantidade de carga de bateria, que ela é menor do que um inteiro, não é? Então, nós, a princípio, conhecíamos o conjunto dos números naturais, que são os números que a gente aprende desde pequeno, os números que a gente conta, 0, 1, 2, 3, 4, não é? Aí acrescentaram-se os números negativos, aí surgiu o conjunto dos inteiros, que é os naturais mais os negativos inteiros. E aí surgiu a necessidade de representar números menores que o inteiro. Surgiu então o conjunto dos números racionais. Então aqui os naturais, com os positivos inteiros, os inteiros, que acrescentou os negativos, e agora os racionais, né? Quem são os racionais? Racionais é representado com a letra Q de quociente, né? Que é uma divisão, resultado da divisão. A gente representa o conjunto dos racionais por A sobre B, uma fração A sobre B, onde A pertence aos inteiros, então A pertence a esse conjunto, e B pertence aos inteiros sem ser o zero, então o B não pode ser o zero. A e B são números inteiros. Quem faz parte do conjunto dos inteiros? Todo mundo que pode ser escrito na forma de fração. Quem são esses números que podem ser escritos na forma de fração? São os números inteiros. Mas números inteiros podem ser escritos na forma de fração? Pode. Por exemplo, o número 2. Eu posso escrever 2 assim, ó. 2 sobre 1. Isso é na forma de fração. Ou também posso escrever 2 assim, ó. 4 sobre 2. Porque 4 dividido por 2 não é 2? E aí tem infinitas maneiras de representar o 2, tá? Lembre-se sempre que toda fração é uma divisão, tá? Quem mais pode ser racional? As frações, elas já estão na forma de fração, já estão na forma A sobre B. Quem mais? Os números decimais, que são os números com vírgula, que nós vamos aprender hoje, como faz para transformá-los em frações. E as dízimas periódicas. O que são dízimas periódicas? São os números infinitos, dízima, e que se repetem de período em período, por isso periódicas. Dízima por ser infinitas e periódicas por ter um período em que se repetem. Aqui o 5 que se repete, aqui o 6 que se repete e vão por infinito. Tudo bem? Bom, então os racionais são qualquer número que pode ser representado na forma A sobre B, na forma de fração. Frações decimais e porcentagens são maneiras diferentes de representar a mesma coisa, né? Como nós vimos no início, que isso poderia ser 2/5, 0,4 ou 40%. Então, são números diferentes que representam a mesma coisa. Como, então, nós podemos transformar fração em decimal, decimal em porcentagem, fazer a transformação entre essas formas de representar? Bom, nós temos a fração, decimal e porcentagem, que eu vou falar o FDP, certo? Esse FDP aqui é fração, decimal e porcentagem. Então, aqui, como a gente faz para transformar? Primeiro, para transformar fração em decimal, é só dividir o numerador pelo denominador. Então, não é 2/5? Toda fração é uma divisão.
2 dividido por 5 é menor, não dá. Coloco 0, 0,20 dividido por 5, 4. 4 vezes 5, 20. Para 20, nada. Então, a divisão de 2 por 5 me deu o número decimal, ó, 0,4. Então, para transformar fração em decimal é só dividir. Para transformar decimal em porcentagem, é só multiplicar por 100. 0,4 vezes 100 vai andar aqui, ó, 1, 2 casinhas. Vai ficar 40, porque aí quando multiplica por 100, anda 2 casinhas com a vírgula. 40%. Para transformar porcentagem em número decimal, divide por 100. 40 dividido por 100. 40 não dá para dividir por 100. Então, coloco 0, 0, quantas vezes o 100 cabe no 400? 4 vezes, que é 400. Então, para transformar 40% em decimal, é só dividir por 100. Decimal para porcentagem, multiplica. Porcentagem para decimal, divide. E para transformar decimal em fração? É só eu ler matematicamente esse número. Então, eu tenho que ler matematicamente. Ou seja, eu não posso ler 0,4, eu tenho que ler 4 décimos, porque o 4 está na casinha dos décimos. E aí, eu leio e vou escrevendo a fração, ó. 4 décimos. Essa fração eu leio assim também, como eu leio esse número. 4 décimos. E simplifico se necessário. Aqui dá para simplificar o numerador e o denominador por 2. 4 dividido por 2, 2. 10 dividido por 2, 5. Aí, nós voltamos ao 2/5 que nós queríamos. Então, é isso. O que é o FDP? Fração decimal e porcentagem. Divide para transformar a fração em decimal, multiplica por 100 para transformar em porcentagem. Divide por 100 para transformar em decimal e divide e lê o número para transformar decimal em fração. O que vocês mais vão usar é essa relação aqui, ó, de fração para decimal, que é só dividir, e de decimal para fração, que é só ler o número e montar a fração. Tudo bem? Então é isso, vamos ficando por aqui. Obrigada!